Eleições 2012. O primeiro debate da história é aqui. O Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência. Estamos de volta ao vivo pela Rádio Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Aqueles que nos acompanham pela internet, o caminhofm.com.br, aqueles também que nos acompanham pela frequência 105,9 e aqueles internautas também que vão estar assistindo a este debate. Nós estamos de volta para o quinto e último bloco. Neste bloco, os temas são livres. O candidato faz a pergunta que ele bem entender ao seu oponente. Para darmos início a este bloco, sobrou apenas um nome de quem abrirá essa rodada de perguntas, que obviamente é do candidato Renato Frangini, que fará a primeira pergunta. Portanto, candidato, o tema é livre. O senhor vai fazer a sua pergunta a qual candidato? O candidato Fernão Dias. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato, portanto. Candidato, quando o senhor assumiu a seccional, o senhor disse que abriria novas delegacias, novos postos de atendimento, né? Posteriormente, o senhor fechou três distritos policiais e um posto policial, né? O que o senhor tem a dizer a respeito que a população reclama dessa falta de segurança ou dessa sensação de segurança com o desaparecimento dessas delegacias? Candidato Fernão Dias, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Renato, você está muito mal informado a respeito de fechamento de distritos. Eu apenas desloquei os locais dos distritos. O primeiro distrito policial, hoje, é a Central de Polícia Judiciária, que agrega todos os inquéritos policiais de Bragança como se fosse um fórum, unificando e racionalizando recursos humanos. O segundo distrito policial, também não fechei, Renato. Está em cima do plantão. Está lá para atender os casos de termos circunstanciados de ocorrência, também racionalizando recursos humanos e o melhor atendimento à população. O terceiro distrito policial também não fechei, Renato. Montei o NECRIM, o Núcleo Especial Criminal, que atende a demanda de todos os casos de menor repercussão, todos os casos de menor potencial ofensivo, proporcionando conciliação em 91% dos casos que lá aportam. Mais do que isso, todos os casos represados no fórum de pequenas demandas, essa delegacia criada pela gente, que é o terceiro distrito policial, estão na delegacia, vieram do fórum para a delegacia e fazem parte desse contexto de 91% de conciliações. Imóvel, Renato Frangini, não dá segurança. Que dá segurança é polícia na rua, policiamento preventivo e ostensivo. O tempo do senhor acabou, candidato. O candidato Renato Frangini tem 1 minuto para a réplica. De qualquer forma, esses distritos não estão nas regiões onde eles estavam e a população reclama da falta desses distritos onde eles estavam localizados. Estou falando como povo. Fazendo uma analogia com o que o senhor falou, que o secretário da Saúde não precisa ser médico, eu acho que também na área da segurança, nós não precisamos ser delegados para dizer que nós estamos com falta de segurança. Essa população que está nesses bairros de onde esses distritos foram deslocados, está sofrendo e querendo, esses distritos, querendo assistência, porque eles têm que se deslocar hoje dessas regiões distantes até esse núcleo que o senhor montou aqui, para fazer as suas ocorrências. E muitas ocorrências não são feitas por causa da distância. E eu estou falando como cidadão e estou falando como representante desses cidadãos que eu tenho visitado e tenho acompanhado nas minhas visitas agora durante a campanha eleitoral. Eles estão ressentidos e carentes da presença desses distritos onde eles estavam localizados. Essa situação. O tempo do senhor acabou, candidato Fernão Dias tem também 1 minuto para a tréplica. Não é verdade, Renato, que a maioria dos boletins de ocorrência hoje tem sido feito pela internet. O cidadão não precisa mais sair da sua casa para fazer boletim de ocorrência. Não é verdade, Renato, que distrito policial, isso eu conheço um pouquinho melhor que você, dá segurança à população. Volto a repetir, que dá segurança à população é policiamento preventivo. A racionalização dos recursos humanos. Por sinal, a depreciação dos recursos humanos em nossa cidade, na área policial, fruto desse governo estadual que o seu partido apoia, tem
prejudicado muito Bragança Paulista. Hoje temos uma defasagem de mais de 30 policiais em Bragança, policiais civis e militares. E a segurança de Bragança Paulista não vai tão mal não quanto você fala. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal trabalham muito em prol do cidadão, arriscando a sua própria vida para defendê-los. O tempo do senhor acabou, mas é o candidato mesmo, Fernão Dias, que faz a pergunta, repetindo o tema livre. A qual candidato o senhor se dirige, Fernão Dias? Eu vou me dirigir ao Fred Zenorin. Candidato, então, Fernão Dias, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Fred. Fred, sobre saúde pública. Como que você vê a situação da saúde pública em Bragança Paulista? O senhor tem 1 minuto e meio para a resposta, candidato Fred Zenorini. Nós temos várias situações para colocar com relação à saúde pública. Uma delas é a Santa Casa, por exemplo, vive um déficit mensal de R$300 mil. Todo mês, esse número a gente pegou junto com o pessoal da Santa Casa mesmo. Todo mês a Santa Casa deve R$300 mil. Existe um subsídio que a prefeitura repassa à Santa Casa, na casa dos 250 mil por mês, e ele ajuda, mas não tapa esse rombo. Então, a situação da Santa Casa realmente que atende de portas abertas, né? Então, o cidadão que chegar lá pode demorar, pode, né, ser mais demorado que o que a gente gostaria, mas ele vai ser atendido. Então, nós temos que fortalecer a parceria do município com a Santa Casa, inclusive aumentando esse subsídio. Só que, voltando à questão, temos que cortar gastos, porque não dá para. Nós temos que tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, para aumentar o subsídio à Santa Casa, nós devemos cortar gastos desnecessários. Segundo ponto, precisamos de mais médicos nos postos de saúde, isso é fato, né? Só que, mais uma vez, para contratar mais médico, nós vamos precisar cortar funcionários que não têm função alguma lá, os famosos puxa-sacos que são pagos com o nosso dinheiro. Então, para contratar mais médico, nós vamos ter que colocar recursos de algum lugar. Então, por isso que nós propomos esse corte de gastos desnecessários. E, para finalizar, é uma vergonha chamar o Bom Jesus, que é um pronto atendimento, de hospital. Isso aí, ele não é hospital, todo mundo, a população tem que saber disso. Para ele virar o hospital municipal, nós temos que investir muito naquele. O tempo do senhor acabou, candidato. O candidato Fernão Dias tem 1 minuto para a réplica. Concordo com você em relação ao Bom Jesus. Precisamos investir muito no Bom Jesus para chamá-lo de hospital. Mesmo assim, existem propostas de construção de um novo hospital para Bragança Paulista. Como que você vê essa situação? O candidato Fred Zenorini tem o tempo de 1 minuto também para a sua tréplica. Nós temos ali a unidade que também vai ser de pronto atendimento, né, na Vila Davi, que eu vejo com bons olhos. Nós temos que trabalhar, né, como o senhor mesmo colocou, além de, principalmente, trabalhar com os recursos que já estão disponíveis, né? Então, essa nova unidade de atendimento vai ser fundamental para dar conta da demanda da saúde pública, mas nós devemos, como eu já coloquei, fortalecer a parceria com a Santa Casa e fortalecer a parceria também com a universidade, que foi enfraquecida nos anos em que os governos Chedi estiveram no poder, né? A gente tem que colocar aqui, inclusive na época da inauguração do que eles chamam de Hospital Bom Jesus. Seria maravilhoso se nós tivéssemos um hospital municipal funcionando naquela região, mas infelizmente não temos. Precisamos investir naquela região para que possamos chamar aquela unidade de hospital, né? Então, assim, outra coisa, nós acreditamos também num programa de orientação para que a população faça o melhor uso possível da saúde pública. O seu tempo acabou, dos recursos que já candidato existem. Fred Zenorini. A sua pergunta deve ser agora para um candidato que ainda não tenha falado, neste caso, candidato João Carlos Carvalho ou Gustavo Sartori. Eu vou perguntar para o Gustavo. O senhor tem, portanto, 30 segundos para se dirigir a Gustavo Sartori. Candidato Gustavo, você também já coloca no seu programa de TV, na sua propaganda, a importância da renovação, a importância, né, de novos grupos políticos terem chance de administrar a nossa cidade. E eu vou colocar uma nova questão para o senhor, que é a questão do ficha limpa. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância dessa lei para que as pessoas possam votar em candidatos que realmente tenham a ficha limpa. Qual a importância dessa lei para o pleito eleitoral? Candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto e meio para a resposta. Quando eu me coloco à disposição como candidato a prefeito, junto com o Dr. Antônio Ricardo Vice, colocando num projeto de renovação. E quando eu digo renovação é por quê? Porque eu estou disputando a eleição com outros candidatos que são apoiados por, como o senhor disse no início, candidato, por pessoas que já tiveram oportunidade.
Tem um candidato que é apoiado por um ex-prefeito, que foi cassado. Tem um outro candidato que é apoiado pela atual máquina administrativa. E tem um outro candidato que está sendo apoiado por um outro ex-prefeito também, que não pode sair candidato. A lei do ficha limpa é um grande exemplo de moralidade neste país. Além disso, tem que ter candidato ficha limpa e ser apoiado por ficha limpa. Não adianta só o candidato ser ficha limpa. E os nossos apoios são todos ficha limpa. Eu acho que é um grande avanço para a nossa cidade. Eu acho que deu uma moralidade. 2 candidatos, ex-prefeitos da nossa cidade, que queriam sair candidato, não puderam sair. Eu acho que isso é muito importante para a democracia do nosso Brasil. O candidato Gustavo Sartori ainda tinha 27 segundos. O candidato Fred Zenorini tem 1 minuto para a réplica. Concordo com as palavras do senhor, da importância dessa lei, para você que está nos ouvindo aí, votar em candidatos que realmente têm uma ficha limpa. Vou fazer uma colocação rápida, me retratar com o candidato Fernão Dias, que não é réu no processo de ex-vereadores que devem para os cofres públicos. Realmente o candidato Fernão sim, ele tem a ficha limpa, mas infelizmente uma das pessoas que o apoia não tem, né? Agora, eu vou colocar aqui uma outra situação para o candidato Gustavo. Olha. Claro que a lei do ficha limpa contempla coisas que já foram transitadas em julgado e tudo mais, mas no ano de dezembro de 2005, o senhor gastou R$ 4.997 com combustível, totalizando aí cerca de 2.114 litros de gasolina. E no mesmo processo que o vereador também João Carlos é réu, o candidato Renato Frangini também, eu gostaria de deixar aqui a pergunta para o senhor. Por acaso o senhor foi até a Amazônia buscar recursos para Bragança? Porque realmente é muito dinheiro, né, para gastar com combustível. O candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a tréplica. Como o senhor desconhece totalmente o fato e o senhor nunca teve oportunidade de ser vereador, são 22 ex-vereadores que estavam envolvidos nisso. Era uma verba legal, desde 2001, colocada pelo então vereador Clóvis Amaral Garcia. Quando veio o Tribunal de Contas e disse, a partir de hoje essa verba é ilegal, e prontamente o candidato Frangini fomos até a prefeitura, fizemos o acordo espontaneamente. Tanto é que eu tenho uma certidão dizendo que a minha situação está resolvida na administração municipal. É isso que o senhor precisa ter, conhecimento, saber do que ocorre na nossa cidade. Se o senhor tivesse a oportunidade de ser vereador, pudesse conhecer a realidade da Câmara Municipal, podendo ajudar as pessoas a atender a municipalidade, e ficou comprovado que, nesta denúncia que o senhor está fazendo, inverídica, pela Câmara Municipal, foi demonstrado que houve um equívoco do promotor neste caso. É assim que a gente vai administrar, com transparência e ficha limpa e apoiado por ficha limpa. Acabou, candidato Gustavo Sartori, que é o próximo a perguntar, e obrigatoriamente é o candidato João Carlos Carvalho, que ainda não falou. Por favor, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato João Carlos Carvalho, na nossa administração nós vamos trabalhar muito com orçamento participativo. E o que é esse projeto? Nada mais é do que o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores irem até o bairro, discutir com a população o que deve ser feito. Por exemplo, você quer uma creche, quer uma escola, um posto de saúde, nós vamos mostrar o recurso para você, colocar uma urna e você vai votar. Qual for a prioridade do bairro vai ser a primeira obra que nós vamos fazer. Isso já deu certo em Atibaia e nós vamos implantar na nossa administração. Como vai ser na sua? O senhor acabou, o candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro que eu já tenho um programa de governo estabelecido diante de levantamentos em contato com a própria população, né? Eu acho essa questão do orçamento participativo uma coisa um pouco tanto quanto fictícia, né? Eu entendo que a realidade é outra de você falar de orçamento participativo. Eu tenho segurança no meu programa de governo, nos meus propósitos, e o meu programa de governo ele foi feito baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu vejo que é uma ilustração de governo quando se fala em OP. Orçamento participativo existe hoje já nas escolas do município, implantado pelo prefeito Jango, que é ficha limpa. No meu grupo também nós não temos ninguém ficha suja, né? É bom que o senhor saiba, tá? E com relação, quando o candidato Fred coloca a questão lá do processo dos vereadores, é bom informar ele que eu fui o primeiro a pedir uma instauração de um inquérito civil público para averiguar essas dúvidas. Vamos ver quem é que tem culpa mesmo, vamos averiguar. E como presidente da Câmara de 2 mandatos, eu tenho minhas contas todas aprovadas numa gestão exemplar. Depois de 10 anos,
um presidente de Câmara teve as suas contas aprovadas. Anota aí e divulgue. Candidato Gustavo Sartori tem 1 minuto para a réplica. O nada mais é o orçamento participativo do que diminuir em 50% os cargos comissionados. Isso vai dar uma economia para a nossa cidade de 10 milhões por ano. Por isso que nós vamos levar o orçamento até o seu bairro. Porque não adianta fazer promessa, colocar no papel bonito o que vai ser feito. Quem sabe o que precisa para o bairro? É você. Você está lá todo dia, sabe da dificuldade que tem, e é assim que nós vamos fazer. Quanto à questão do ficha limpa, que o candidato João Carlos disse aqui, o atual prefeito não é ficha limpa, vai ter que correr num processo porque tem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então é assim que a gente tem que trabalhar, com transparência, vendo quem está apoiando o candidato, vendo quem está ajudando e, acima de tudo, mudar essa administração. Temos que renovar, trazer gente competente, gente preparada, gente que está apta e sem compromisso político. A nossa administração não tem vínculo com nenhuma outra administração. Vai ser tudo pessoa técnica e, acima de tudo, cortar em 50% candidato, os cargos comissionados. Seu tempo acabou. O candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto para a tréplica. Eu não sei porque essa colocação do Gustavo, candidato do PSB, com relação ao prefeito Jango. Até porque o prefeito Jango, quando no primeiro mandato ofereceu ao próprio partido dele aproximadamente 30 cargos em comissão. Foi o partido que mais arrecadou dinheiro na administração do PSDB. E eu não sei por que essa birra. E eu sou, sim, candidato do Jango. Eu sou candidato da administração do PSDB. Nós temos serviço prestado para a população. Jamais me furtei, não sou covarde, tá? E a nossa administração vai ser vitoriosa nessas eleições, porque nós trabalhamos muito pela população bragantina, né? Então, eu não vejo aonde no meu grupo existe ficha suja. Não vi uma condenação de alguém dentro do nosso grupo. O tempo do senhor acabou, candidato João Carlos Carvalho. O senhor tem 30 segundos e a sua pergunta deve ser dirigida ao candidato que abriu esse bloco de perguntas, o candidato Renato Frangini. 30 segundos. Bom, eu pergunto ao candidato do Democratas quais as providências que ele tem ou questões do seu plano de governo dentro da questão de trânsito da nossa cidade. Eu gostaria de ouvir o que o programa de governo do Democratas contempla para que a gente possa futuramente acabar com os congestionamentos dentro do nosso município. Candidato Renato Frangini tem 1 minuto e meio para responder. Nós vamos contratar um grande projeto de viabilização, de melhoria do trânsito. Nós vamos extinguir rotatórias, que as rotatórias são eficientes até 600 carros por hora. Depois disso nós temos que mudar as rotatórias por semáforos. Vamos gradativamente instalar semáforos inteligentes, que ele lê a calha e vai abrindo e fechando conforme a demanda dos veículos, criando aqui o que a gente chama de onda verde. Nós vamos readequar a zona azul, criar bolsões de estacionamento, vamos colocar os agentes de trânsito para realmente orientar o trânsito e não punir, substituir gradativamente os radares por lombadas eletrônicas, colocar policiamento mais eficaz da Guarda Municipal para orientar o trânsito e fazer um grande esforço para trazer esse anel viário ligando a estrada Fernão Dias, a estrada de Itatiba, a estrada de Tuiuti, a estrada de Socorro, né, desviando o trânsito pesado do centro da cidade, disciplinando o trânsito pesado em horários dentro da cidade, enfim, dando uma qualidade melhor com a readequação da malha viária também. Essas são as propostas que a gente tem junto com uma campanha educativa contínua para melhorar o trânsito da cidade. O candidato João Carlos Carvalho tem 1 minuto para a réplica. Não, parte do que está falando o candidato Renato, nós também já temos implantado dentro do nosso município, né? Grande parte do que contempla o plano de governo dele, praticamente uma sequência do nosso governo, do governo do PSDB, né? Os semáforos inteligentes, nós temos também contemplado dentro do nosso programa de governo para instalação futura.
As lombadas eletrônicas, algumas já existem dentro do nosso município, e a questão de readequação das vias públicas, né, eu não vi nenhum candidato ainda falar, né? Nós precisamos criar um sistema único de trânsito dentro do nosso município. Não adianta nós virmos aqui nessa avenida e fazer um picadinho, ali na outra mais um picadinho. Nós vamos ter sim que criar no município um sistema único de trânsito, para que primeiro nós possamos oferecer à população fluidez e disciplina, principalmente do pedestre. O candidato Renato Frangini tem também 1 minuto para a sua tréplica. Parece que todas essas aparatos que existem hoje não estão eficazes, porque o trânsito hoje está caótico durante essa administração, principalmente. Agora, eu queria aproveitar o tempo, já que eu fui citado, para dizer que em relação à ficha limpa, né, existia uma lei que possibilitava o recebimento desses valores dentro da Câmara. Posteriormente, o promotor cobrou não a parte de improbidade, eu não tenho improbidade, cobrou só a dívida, eu regularizei minha situação, o próprio promotor pediu o arquivamento do meu caso, do meu nome, e é por isso que eu sou também ficha limpa, e é por isso que eu posso ser prefeito. Então, as coisas têm que ser bem explicadas, porque eu sou ficha limpa também, e por isso que eu quero e posso ser prefeito. Ok, ainda restavam-lhe 10 segundos, mas o tempo agora acabou. Vamos então ao encerramento deste último bloco e 5º bloco do primeiro debate da história de Bragança Paulista entre candidatos a prefeito. Nós vamos, para que tenha ainda mais transparência, colocar novamente os nomes dos candidatos. Fernão Dias está aqui, todos aqui, para que nós possamos fazer o sorteio da ordem daqueles que irão fazer as considerações finais. Lembrando que cada candidato terá o tempo de 2 minutos para fazer as considerações finais. O último nome aqui. Vamos, então, sortear o nome do primeiro que fará as considerações finais. Candidato Gustavo Sartório. O senhor tem, portanto, 2 minutos cronometrados para o senhor fazer as suas considerações finais. Primeiro quero agradecer a grande audiência e parabenizar toda a equipe da Rádio Caminho. Quero cumprimentar todas as pessoas e a minha equipe que está trabalhando todos os dias nas ruas para a gente chegar à vitória. Principalmente a minha família que está junto comigo. Estão aqui fora me aguardando, sabendo do nosso propósito que a gente vem fazer para a nossa cidade. Colocamos os nossos propósitos nas ruas, colocamos as nossas propostas, conversando com as pessoas, ouvindo você que está aí assistindo, me ouvindo também na sua casa. Mas é muito importante saber e acompanhar. Eu tenho uma preocupação muito grande. Esse governo mostrou que colocou pessoas amigas, pessoas para trabalharem lá, sem o menor preparo. A nossa administração não tem isto. Vamos colocar pessoas técnicas. Nas subprefeituras, vamos colocar funcionários concursados que moram ao lado da sua casa. Quanto a cargos, foi citado aqui por um outro candidato, isso foi no passado através de um outro ex-presidente do partido, que eu não estava lá e não nomeei ninguém. Agora, é muito importante a gente perceber. Eu tenho ficha limpa e sou apoiado por ficha limpa. Eu não quero ver na minha cidade, onde eu sou filho dela, ver candidatos apoiados por prefeitos caçados, fichas sujas e mensaleiros. Eu não tenho apoio de nenhum mensaleiro. Em janeiro não vem ninguém do PT aqui em nível nacional trabalhar comigo aqui. A gente tem que ter cuidado, transparência. E por isso que eu peço a você, aos votos dos nossos vereadores, da nossa coligação, quero agradecer ao meu vice, doutor Antônio Ricardo, por todo esse trabalho. E por isso que eu peço, no dia 7 de outubro, para renovar de verdade. Porque um é apoiado pelo ex-prefeito Cassado, o outro é apoiado pela atual administração, e o outro é apoiado pelo pessoal do PT e pelo um ex-prefeito também. Nós temos que renovar de verdade. Muito obrigado pela atenção. Conto com o seu voto. Vote 40. O seu tempo acabou. Muito obrigado, candidato Gustavo Sartório. Vamos ao próximo candidato que fará as considerações finais, lembrando que o tempo é de 2 minutos. O candidato é Renato Frangini. O senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui também, agradecer toda a minha equipe, agradecer minha família e agradecer principalmente a você
eleitor, que está me recebendo com um carinho enorme nas ruas. Um carinho que me deixa, assim, muito entusiasmado, que me deixa bastante feliz. E esse carinho, ele é muito, em parte, devido àqueles que estão me apoiando. Ao ex-prefeito Jesus, ao deputado Edmir, que tem uma história longa de trabalhos prestados, uma longa história de trabalhos prestados, principalmente para a comunidade mais carente, que é a que nos recebe melhor. Eu não tenho nenhum tipo de restrição ao meu apoio, eu tenho orgulho dos meus apoios e eu vou governar sim. O Renato Frangini vai ser o prefeito. Eu não vou deixar de me socorrer, de pedir auxílio ou pedir conselhos a quem quer que seja do meu grupo, principalmente aqueles que têm uma experiência enorme político-administrativo. Eu acho que isso é companheirismo, não se governa sozinho. Quem acha que governa sozinho está mentindo para a população. Hoje você só governa em grupo, você só governa com uma equipe, e eu tenho orgulho da minha equipe, e eu tenho uma proposta de governo que pode ser feita para Bragança, eu tenho um grupo que tem experiência política para administrar Bragança, e eu tenho um deputado, sim, que apoia o meu grupo e que vai ser um grande companheiro junto com outros deputados da minha coligação para trazer recursos, para unir Bragança ao futuro e poder dizer para essa população que está nascendo um novo dia com Renato Frangini prefeito. Então, essas são as minhas considerações finais. Espero que você, cidadão de Bragança, continue me prestigiando, continue me alegrando com a sua receptividade, porque eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou com as pessoas certas, porque isso está sendo reconhecido no dia a dia meu nas ruas. O seu tempo acabou, candidato. Vamos ao candidato que fará as últimas considerações também. 2 minutos. É o candidato Fred Zenorini. Candidato, por favor, o senhor tem 2 minutos. Também gostaria de começar agradecendo, principalmente a equipe da Rádio Caminho, todo mundo que está trabalhando aqui para que esse debate pudesse ocorrer da melhor forma possível. Agradecer a participação dos meus adversários, de todo mundo que está aí nos ouvindo e nos assistindo. E, infelizmente, eu vou ter que tocar num ponto novamente. Período eleitoral é período fértil para promessas vazias. Então vamos lá, você que está aí, por favor, não se iluda, vote com consciência. Preste muita atenção na forma como os candidatos a prefeitos têm conduzido as suas campanhas. Então nós ouvimos aqui propostas maravilhosas para o meio ambiente, propostas maravilhosas para a área de emprego, para o desenvolvimento econômico, para a saúde. Todo mundo tem isso no plano de governo. O papel aceita tudo. Palavras são jogadas ao vento. E agora eu vou dizer para vocês, quem diz que vai acabar com as enchentes em Bragança, quem tem proposta para o meio ambiente, faz sentido ter um monte de santinho espalhado pelo chão? Preste atenção na coerência, ou melhor, na incoerência das propostas que a gente pode ter para a nossa cidade. Santinho espalhado no chão, cavalete, carro de som com poluição sonora. Então, ou você tem uma boa proposta para o meio ambiente, ou você não tem. Então é muito fácil falar, né? Só que na hora de fazer a sua campanha você polui o meio ambiente. Então preste muita atenção nesse ponto. Outra coisa, chega de empreguismo na nossa cidade. Chega da prefeitura, vamos falar de emprego? Tudo bem. Infelizmente, nos últimos anos, o nosso dinheiro, o meu, o seu, inclusive dos nossos candidatos que estão aqui, foram sendo usados para pagar, sim, favores políticos. Chega, é hora de dar um basta nessa situação. E outra, a exploração da mão de obra aí fora, pessoas balançando bandeiras, entregando santinhos, que por falta de oportunidade, por falta de emprego na nossa cidade, infelizmente, tem que se sujeitar a esse tipo de trabalho. É esse tipo de emprego que eles querem gerar? Chega, radicalize, vote 16. Seu tempo acabou, candidato. O próximo candidato, o candidato João Carlos Carvalho. Bom, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, os nossos companheiros candidatos, e dizer para a população que continue comparando. Compare o João Carlos Carvalho, a doutora Maria Amália, a experiência, 27 anos de vida pública dentro do nosso município, quem já ocupou o cargo público, quem ao longo desses anos se preparou para governar Bragança Paulista, né? Quem tem personalidade própria, quem tem perfil realmente para cuidar dos problemas que a nossa cidade enfrenta hoje, né? Nós pudemos hoje fazer uma grande avaliação pela voz, pela entonação dos candidatos que aqui estiveram presentes.
Eu tenho certeza que eu vou ser um bom prefeito. Analisem as questões das pesquisas, né? Nós vamos ter aí o viral das urnas eletrônicas nestas eleições. E volto a repetir, o partido do PSDB não tem nenhuma pessoa com condenação, né? Eu vejo o candidato Gustavo falar do PSDB, mas o pouquinho que ele sabe falar, que ele aprendeu com nós, do PSDB. Não foi um bom aluno, mas está aprendendo. Então, para falar do PSDB, o senhor deveria agradecer os favores que nós fizemos ao partido do PSB quando estávamos juntos na mesma administração. Agora, jogar pedra, cuspir no prato que comeu, é muito fácil. O senhor, quando fala no Parque dos Estados que eu vou renunciar, que eu vou desistir de candidatura, eu vou enfrentar o senhor nas urnas. Vamos ver quem vai ter mais votos no dia 7 de outubro. Portanto, eu não tenho ofendido nenhum candidato nas ruas, não tenho soltado boatos de nenhum candidato nas ruas, e estamos firmes, sim, para vencer as eleições no dia 7 de setembro. O tempo do senhor acabou, candidato, portanto, o último aqui é o candidato, e curiosamente, e por sorteio, mas na sequência inicial do sorteio que colocou aqui os candidatos nos locais onde eles estão sentados. O candidato, portanto, Fernão Dias, tem 2 minutos, candidato, para o senhor fazer as considerações finais. Minhas considerações finais, primeiro eu quero agradecer a participação de todos e pedir muita saúde a todos os candidatos e que Deus os protejam sempre. E dizer que eu tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Um orgulho enorme de ser do partido de Lula. O governo que tirou 24 milhões de brasileiros da linha da pobreza. O governo que, através do Bolsa Família, mata a fome por mês de 17 milhões de famílias. O governo que, através do Minha Casa Minha Vida, deu moradia às pessoas pobres para 1 milhão de pessoas. Programas sociais que não chegam em Bragança. O governo do ProUni, que paga faculdade para os filhos dos pobres estudarem nas mesmas faculdades dos filhos dos ricos. O governo que quer implantar em Bragança Paulista a Universidade Federal. O governo que vai implantar em Bragança Paulista e na Zona Norte o Centro Educacional Unificado. Esse é o nosso Partido dos Trabalhadores. E eu, particularmente, eu posso bater no peito e dizer: eu sou ficha limpa. Eu nunca tive que devolver dinheiro aos cofres públicos. E nessa ocasião, em que vereadores se apropriaram desse dinheiro, não é palavras minhas, palavras do promotor de justiça e de conhecimento da imprensa, outros vereadores não pegaram, porque no primeiro momento acharam que era errado. Cito o vereador Marcos Vale, cito o vereador falecido Nicola Cortez, cito Gentil, médico, cito... Estou esquecendo de mais um. Enfim, esse mais um também entra nessa mesma esteira. Não se apropriaram de dinheiro público. Enfim. O tempo do senhor acabou, meu candidato. Tempo acabou. Um beijo a todos. Bom, eu vou pedir para que os candidatos se mantenham sentados ainda em seus devidos locais para a gente fazer esse encerramento. Lembrando que nós estamos ao vivo pela frequência 105,9, Rádio Caminho FM, e também pela internet, o caminhofm.com.br. Eu quero destacar que este debate será reapresentado neste sábado, a partir das 9 da manhã, e também no dia 4, a partir das 3 horas da tarde, e também estará disponível no YouTube para quem depois quiser assistir esse debate na íntegra. Eu quero agradecer, antes de encerrarmos esse debate, a nossa equipe da Rádio Caminho FM, ao nosso presidente, Dr. Demerval Gonçalves, ao nosso diretor executivo, Eric Bernardino, também a nossa equipe de jornalismo, Carolina Lemes, ao nosso operador técnico, Reginaldo Moraes, e também aqueles que nos deram assistência, ao Bruno Bernardino, que também esteve conosco acompanhando todo o tempo, ao Felipe Cavalaro, responsável aqui pelo nosso cronômetro, e também nossa assistência aqui, a Zilda Bernardino, e a todos aqueles que
de uma forma ou outra, contribuíram para que esse debate fosse possível de estar acontecendo. Lembrando que é o primeiro da história de Bragança Paulista um debate entre candidatos a prefeito, reforçando que essa condição só foi possível porque essa rádio é desvinculada de qualquer bandeira política, por isso a isenção de poder realizar um debate entre todos os candidatos a prefeito de Bragança Paulista. Quero também agradecer aos nossos ouvintes, a todos aqueles que estiveram conosco desde as 9 da manhã, o nosso muito obrigado pela audiência. Quero também agradecer a todos que aqui estão presentes. A imprensa de Bragança Paulista, todos foram convidados, boa parte aqui, muito obrigado a todos vocês da imprensa pela parceria em divulgar esse debate, agradecer a todos os assessores e destacar que no início desse debate nós solicitamos que todos se manifestassem, que não se manifestassem, que se mantivessem em silêncio, e vocês contribuíram para o sucesso, com certeza, desse debate, assim como também aos senhores candidatos, que também contribuíram mantendo realmente um nível excelente de debate aqui, de troca de ideias, de apresentação de propostas para o futuro de Bragança Paulista. Eu quero, portanto, dizer e reforçar que esse debate teve esse objetivo de levar a você, eleitor, as propostas dos 5 candidatos de forma democrática, porque no dia 7 de outubro vocês irão decidir nas urnas qual desses 5 estarão pelos próximos 4 anos comandando Bragança Paulista. Eu peço então a vocês convidados aqui, presentes da imprensa, assessores, para que nós encerramos, assim como foi o debate em alto nível, uma salva de palmas a todos os candidatos. Aos candidatos que não se esquivaram desse debate, porque nós aqui, quando tivemos a ideia de fazer esse debate, a gente ouvia muitos comentários, candidato A não vai, candidato B não vai, candidato C não vai. E nós ligamos um a um, confiamos e hoje agradecemos. Então, portanto, muito obrigado, Gustavo Sarzi Sartori. Muito obrigado, candidato Renato Frangini. Muito obrigado, candidato Fred Zenorini. Muito obrigado ao candidato João Carlos Carvalho. Muito obrigado ao candidato Fernão Dias. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco desde as 9 da manhã. Esta é a rádio que mais cresce na audiência. Esta é a rádio que realizou o primeiro debate da história entre candidatos por Bragança Paulista. A todos, muito obrigado. Eleições 2012. O primeiro debate da história é aqui. O Caminho FM, a rádio que mais cresce na audiência.